Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que parece simples, mas não é. De onde vêm as nossas ideias sobre a mente humana? Vamos investigar as bases do pensamento psicológico e, olha, a história que a gente costuma ouvir talvez não seja bem a história completa. A versão padrão, aquela que está na maioria dos livros, diz que tudo começou lá na Grécia Antiga, que filósofos como Platão e Aristóteles foram os pioneiros, os primeiros a explorar de forma sistemática a natureza da alma, da mente. E para ser justo, até que faz sentido começar por ali. Só que é aqui que a nossa análise começa para valer. Se a gente parar para pensar, será que essa narrativa, tão centrada na Europa, dá conta de toda a complexidade de como a humanidade no mundo todo começou a refletir sobre si mesma? A resposta curta, bem curta, é não. Então, por que essa visão é tão forte? Basicamente, os romanos ficaram fascinados pela cultura grega, absorveram tudo e, conforme o império deles crescia, espalharam essas ideias por toda a Europa. Muitos séculos depois, foram os europeus que levaram essa tradição para o resto do mundo. No fim das contas, a perspectiva grega virou a base do que a gente chama de tradição ocidental. Se a gente olha para uma linha do tempo como essa, a invenção da escrita, uns 5.000 anos atrás, marca o início da história que a gente consegue ler. E os gregos? Eles aparecem bem no meio do caminho. Isso coloca eles numa posição de ponto de partida, sabe? O começo do pensamento organizado. Mas e a primeira metade inteira da história registrada? Parece que fica esquecida, né? E aqui está o pulo do gato. As ferramentas que a gente usa para entender o passado, os mapas, as linhas do tempo, elas não são neutras, de jeito nenhum. Elas foram criadas a partir de um ponto de vista bem específico, europeu, que acaba deixando um monte de outras histórias de fora. É só parar para pensar um pouco. A nossa contagem dos anos é baseada no calendário cristão. O meridiano zero, que é o ponto de partida de todos os mapas, passa por onde? Por Londres. E termos como Extremo Oriente. Bom, Extremo Oriente em relação a quê, né? A Europa, claro. Esses sistemas viraram o padrão global, mas eles carregam um viés cultural gigantesco. Essa citação aqui é muito forte porque ela mostra a consequência disso tudo. Quando uma única perspectiva domina o jeito de contar a história, ela simplesmente apaga a voz e as experiências de outras culturas. A história vira um monólogo, e não a conversa global que deveria ser. Para a gente conseguir descobrir uma história mais completa, a gente precisa mudar de rota. Usando uma metáfora ótima do nosso material de base, a gente precisa virar o navio da história e começar a explorar águas que ficaram fora do mapa tradicional. Ok, vamos lá. Uma das ideias mais incríveis dessa análise é que a escrita não era só um jeito de guardar a informação. Não mesmo. Diferentes sistemas de escrita eram, na verdade, tecnologias que mudaram o jeito como as pessoas pensavam, como elas percebiam o mundo. Olha só esse contraste. Na Suméria, a escrita cuneiforme era para listas, para contabilidade. Isso criou uma mentalidade de ordem, de categorias. Já no Egito, os hieróglifos misturavam texto com propaganda visual, o que incentivou um pensamento mais simbólico que leva em conta o contexto. E o alfabeto, por ser bem mais simples, fonético, ele popularizou a escrita, trouxe ela para o dia a dia. E para mostrar como o alfabeto era uma coisa do povo, a primeira frase completa já encontrada estava escrita num pente, e o que ela dizia? Que esta presa de marfim arranque os piolhos do cabelo e da barba. Isso mostra tudo, né? O alfabeto não nasceu em palácios, mas nas pequenas preocupações das pessoas comuns. Agora, para entender melhor essas mentalidades diferentes, vamos pegar uma ferramenta da neurociência de hoje: a ideia da lateralização do cérebro. A teoria, basicamente, é que os dois lados do nosso cérebro funcionam de jeitos bem diferentes. Isso nos dá uma lente nova e poderosa para analisar essas culturas antigas. De um jeito bem simples, o hemisfério esquerdo é o analítico. Ele gosta de listas, de categorias, de símbolos. Ele quebra o mundo em pedacinhos. Já o hemisfério direito é o que junta tudo. Ele vê o todo, entende o contexto, as metáforas, o visual, a emoção. Uma mente saudável, claro, precisa que os dois trabalhem juntos numa boa parceria. Com essa ideia na cabeça, a gente pode olhar de novo para a Suméria. Aquela obsessão deles por listas e mais listas e uma escrita super linear, isso sugere uma cultura que valorizava muito o que o hemisfério esquerdo faz de melhor. A ordem e a categorização eram tudo. O Egito, por outro lado, já mostra uma coisa diferente. O jeito como os hieróglifos juntavam imagem e texto, onde uma estátua podia ser parte de uma frase, isso aponta para uma influência muito forte do hemisfério direito. Havia um equilíbrio incrível entre o simbólico e o literal, entre o visual e o texto. Certo? E o que acontece quando a gente junta todas essas peças?
A gente percebe que a origem da psicologia não é uma linha reta que sai da Grécia e chega até hoje. É muito mais como uma teia, uma rede global, com coisas acontecendo ao mesmo tempo em várias partes do mundo antigo. E essa é a grande sacada. Muito antes dos gregos, várias civilizações já estavam explorando o que é a consciência, a ordem social, qual o lugar do ser humano no universo, cada uma do seu jeito, moldada por suas tecnologias e culturas. A Suméria nos deu a busca pela ordem através de sistemas. O Egito, uma investigação profundíssima do simbolismo e do que acontece depois da morte. Israel, com suas grandes narrativas, explorou a moral e a psicologia da história. E a China, por sua vez, desenvolveu uma filosofia super sofisticada focada na harmonia social. Cada uma delas é um fio essencial nessa tapeçaria que é a mente humana. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Se a história da psicologia é muito mais global e complexa do que nos contaram, que outras histórias oficiais que a gente aceita sem pensar talvez precisem de um novo mapa para a gente conseguir entender de verdade? A história, pelo visto, está cheia de continentes esperando para serem redescobertos.